Vamos conversar com o especialista em finanças e investimentos, Ulisses Dias, sobre o programa Desenrola Brasil e outros assuntos da economia. O Desenrola que terá início na próxima segunda-feira e vai possibilitar a renegociação de dívidas dos brasileiros. Ulisses, boa tarde e obrigado por conversar com o Band News TV. Boa tarde, Felipe. A gente acredita que o programa Desenrola vai trabalhar principalmente na... Tá me ouvindo aqui? Sim, perfeito. Principalmente para a classe média. A classe média está com 78% quase de endividamento e isso trava a evolução do país, porque a gente precisa que o consumidor ele tenha crédito disponível para que ele possa fazer planos de investimentos de curto, médio e longo prazo. A gente precisa do setor imobiliário, com a população com uma dívida saudável para que ela possa assumir compromissos também de longo prazo. E quando a gente fizer esse saneamento aí dessa parcela da população que está muito endividada, isso provavelmente vai desembocar em mais consumo no varejo. A gente viu aí que o Dia das Mães ele foi marcado por uma queda nas vendas e isso é muito sério, principalmente para esse governo que tem uma agenda com a classe média, com a classe menos favorecida, e isso vai ser essencial para que a popularidade do governo continue nos níveis atuais e que ele consiga aprovar reforma da Previdência, que precisa ser votada até julho, a primeira parte, depois a segunda parte que a gente vai falar sobre os dividendos, também precisa dessa popularidade alta. Então isso é um passo muito importante para muitas pessoas que estão assistindo a gente aí e estão sofrendo com excesso de endividamento. É o seguinte, né? Como disse a ministra Simone Tebet, não dá para se fazer um desenrola a cada ano. As pessoas têm que se conscientizar que o programa é bom, estão saindo, né, de uma situação de dificuldade, mas tem que aproveitar bem e não voltar a ficar inadimplente ali na frente, porque não tem como a cada ano, né, limpar o cadastro, né? Exatamente. Existe um risco moral para o consumidor, para o mercado, de exatamente achar que isso virou festa, que vai ser uma coisa recorrente e começar a não levar a sério os seus compromissos financeiros. Então, o importante é que você renegocie as suas dívidas, limpe qualquer tipo de obrigação que você não cumpriu no passado para que você entre nesse novo ciclo aí da tua vida já com uma mentalidade diferente. Mas a ministra Simone Tebet poderia apoiar mais a educação financeira do brasileiro, porque muita gente acaba tomando decisões erradas simplesmente por falta de saber o que é certo e errado na hora de controlar suas finanças. Bem, a próxima pergunta, a questão da educação financeira. O brasileiro, a gente viu lá, e aí eu sou antigo, é bom lembrar do que aconteceu lá na implantação do Plano Real. A gente vinha tão desacostumado a ter uma moeda forte, né? A gente trocava tanto de moeda que muita gente não acreditou no real. Aí as pessoas se adaptaram, viram que deu certo o plano, mas a gente perdeu ali até uma boa oportunidade de ensinar os brasileiros educação financeira. Isso ainda até poderia ser uma disciplina nas escolas. Alguns estados já adotaram, mas deveria ser uma disciplina nacional. O brasileiro não tem educação financeira. O brasileiro não consegue prever o seu futuro, montar um fundo de previdência, por exemplo, mesmo que, e aí é bom dizer, né? Mesmo que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não ganho para isso. Mas se a pessoa tem a educação financeira, ela vai pegar e conseguir economizar e guardar, né? Exatamente. O grande processo que as pessoas poderiam aprimorar já nesse assunto aí que é a educação financeira, Felipe, é receber o seu salário, já faz a sua poupança e com o resto acaba pagando as contas e as pessoas elas acabam primeiro gastando e depois poupando, né? Mas eu acho engraçado um pouco o governo falar sobre educação financeira e estimular as pessoas a serem mais conscientes, porque essa nova proposta aí do governo Lula de estimular o consumo da linha branca pode fazer com que essas pessoas elas se endividem ainda mais depois desse programa aí de saneamento das dívidas das famílias brasileiras. Então a gente tem que ter muito cuidado para entender o que é consumo de longo prazo. Estou falando aqui de carros, estou falando de casa, e consumos de curto prazo, que é tênis, que é lazer. Então a gente precisa ter essa inteligência financeira para entender o que é prioridade para a gente. Incentivo para os eletrônicos, os eletroeletrônicos, a linha branca,
né? É mais uma questão que a gente já viu no passado e levou muita gente a se endividar. Quer dizer, tem que ter ali uma boa programação. O governo tem que estimular a economia? Tem que estimular a economia, mas tem que ter todos esses cuidados para que exatamente a gente não caia nessa situação de milhões de brasileiros hoje endividados. Só para fechar essa questão ainda do desenrola, né? O programa é bom, mas cuidado, é isso, é o que a gente está fazendo aqui, é um alerta. Olha, está limpando teu nome, mas cuidado para não estar sujo ali na frente de novo. Exatamente, as pessoas elas acabam tendo uma memória curta, e eu não estou me excluindo disso também, e a gente acaba esquecendo desses traumas e a gente acaba se envolvendo em novos problemas na frente. Então, essa é uma chance que as pessoas têm de zerar o seu passado e começar a dar esse passo rumo à prosperidade com o pé direito. E aí, é claro, educação financeira, trabalho duro, que é uma coisa que o brasileiro entende muito. Eu não gosto quando as pessoas falam que o brasileiro tem que trabalhar mais duro. Deve ser complicado você acordar às 4 da manhã, pegar 3 horas de condução, voltar para casa, fazer jornada de pai, de mãe. Então, eu estou aqui sempre sendo otimista com o brasileiro, sabendo que ele trabalha muito, mas a gente precisa trabalhar de uma maneira mais racional para construir um país aí mais próspero e onde simplesmente a gente vai ter dinheiro para investir em educação. Bom, agora vamos lá. Quem sobrou algum, quem está investindo, vamos falar de reforma tributária e investimentos. Se aprovada a reforma tributária da forma como ela está, o Senado pode modificar, vai voltar para a Câmara, mas se aprovada da forma como está, nós vamos ter que cuidar aí, quem tem algum investimento, no risco da gente pagar dividendos. Como é que a gente vai ter que perceber isso, Ulisses? Porque, afinal de contas, a gente está querendo aumentar o nosso patrimônio de uma forma, a gente está querendo investir, mas o governo está pensando, da forma como está hoje, em tirar algum de quem está investindo? Exatamente. O que o mercado está falando sobre as possíveis alíquotas de dividendos é na casa de 15%. Então, se você recebia R$ 100 por mês em fundos imobiliários de dividendos que hoje são isentos de imposto de renda, você estaria recebendo agora somente R$ 85. Mas é importante a gente entender o porquê dessa tributação, e isso até para a gente diferenciar um pouco dessa proposta do governo Lula com a proposta que a Dilma Rousseff tinha como presidente. No governo Dilma, a gente tinha uma escalada dos gastos, mas sem um acompanhamento de receitas do governo. Isso criou o que a gente chama dos déficits orçamentais. E isso faz com que o Brasil ele comece a pagar muitos juros no mercado externo e para recolher dinheiro de quem qualquer que seja um investidor, seja através do Tesouro Selic ou através de outras modalidades. Com essa nova proposta do governo Lula, capitaneada aí pelo ministro Haddad, Felipe, a gente está vendo um aumento dos gastos do governo, algo que eu não concordo, que eu não acho positivo, mas pelo menos eles estão acompanhando com uma arrecadação maior. E essa arrecadação maior vai fazer com que a nossa dívida em relação ao nosso PIB fique mais gerenciável. E a partir desse momento que a gente vê essa equalização entre receitas e despesas do governo, a gente consegue criar um ambiente mais previsível para o futuro. E isso tende a atrair mais investimentos para o Brasil. Eu gosto de lembrar aos meus alunos que nos Estados Unidos a gente tem tributação dos dividendos e isso não impede que a gente veja milhares, milhões de pessoas milionárias e bilionárias lá. Por quê? Porque vai haver uma compensação, uma menor alíquota de imposto de renda nas empresas. Então, não é que a gente só vai perder. Pelo menos essa é a proposta do governo. Muita gente desconfia disso. Mas a ideia é que a gente compense esses dividendos com uma menor alíquota de imposto de renda das empresas. Então, a expectativa é que a carga tributária não aumente ou não aumente muito. A compensação não está prevista ainda, né? Na lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Então, na verdade... Exatamente. Isso aí é uma discussão que está iniciando na sociedade e é muito importante que a gente participe ativamente dessa discussão. A gente costuma ver as pessoas só reclamando das consequências das discussões, mas a gente precisa ter um papel atuante nessa discussão, discutir em termos de família, sociedade. Se a gente quer um Estado que vai capitanear os investimentos, vai aumentar as despesas, ou se a gente quer um Estado mínimo
e isso vai levar a gente a uma trajetória de uma menor carga tributária, uma possível não tributação dos dividendos, e essa discussão que vai durar aí seus 3, 4 meses, Felipe, ela pode fazer com que o dólar suba e a bolsa caia, porque esses ativos, como dólar e bolsa, são termômetros da confiança do mercado, da insegurança do mercado. E desde que a gente começou a ouvir as propostas da nova Previdência, da nova reforma tributária, a gente viu a bolsa caindo e o dólar subindo, ou seja, refletindo aí a insegurança que o mercado está tendo, a incerteza que o mercado tem com o que vai ser tributado, o que não vai ser tributado, mas uma vez que isso seja aprovado, a gente vai ter ainda 90 dias para isso ser aplicado na prática. Então, o investidor ele vai ter tempo de ver os ativos numa trajetória de alta ou de queda e vai conseguir se planejar para fazer as melhores decisões para maximizar aí a sua riqueza. Vamos só voltando ao ponto anterior ali. Se a gente colocar o exemplo americano, a gente vai aumentar a tributação sobre os investimentos, vai ter essa situação da gente pegar aí e pagar mais, né, quem investe, mas a compensação vai se dar de outra forma no imposto de renda das empresas e isso vai nos beneficiar a todos. Exatamente. Só que no Brasil... As empresas brasileiras vão ficar mais competitivas no cenário internacional. Perfeito. Só que no Brasil só tem uma mão por enquanto, não tem a outra. A mão é via de mão única por enquanto no Brasil. Então a gente tem que observar, fazer pressão sobre os senadores, para os senadores já criar essa compensação, prever essa compensação, votar essa compensação, né? Exatamente. E a gente não pode esquecer também, Felipe, que as empresas elas têm uma ferramenta para devolver dinheiro para os seus sócios, que são os acionistas que compram as ações, sem pagar imposto, que é a famosa recompra de ações. Esse termo, recompra de ações, ele é muito polêmico nos Estados Unidos, porque as empresas acabam recomprando mais ações do que investindo em máquinas, investindo em propriedades, investindo na sua própria produção, para fazer recompra de ações para devolver dinheiro para os acionistas. Isso lá gera uma polêmica gigante, mas é uma ferramenta para caso você não queira pagar esse imposto sobre o dividendo, você continue enriquecendo aí sem pagar imposto. Perfeito. Bom, Ulisses, por tudo que você está acompanhando sobre esse assunto, os senadores vão começar a mexer nisso, isso vai ficar para uma das tantas leis complementares no futuro, e aí muitas vezes essas leis complementares a gente sabe que demoram no Brasil, né? Aí o governo, enquanto isso, aumenta a arrecadação dele, mas não nos devolve, né, em benefícios? Eu acredito que sim. O governo Lula ele é muito habilidoso na sua articulação política e toda essa discussão ela vai envolver trocas entre o governo e a oposição, o centrão. Então, a gente vai ver uma discussão acalorada e a gente precisa estar acompanhando aí os melhores veículos de comunicação para a gente estar por dentro disso. Eu sei que pode até ser frustrante essa incerteza, mas é exatamente isso que pode formar a próxima oportunidade para você investir seu dinheiro e ter um melhor retorno. Perfeito. O que mais a gente tem que observar em termos de quem tem algum dinheiro para investir, seja no mercado financeiro, seja em outro tipo de investimentos, e o que eles estão tratando em termos de reforma tributária? O que a gente precisa ficar de olho é principalmente nos dividendos das ações. Esses provavelmente serão tributados. O Brasil ele é um dos únicos países que ainda não tributa os dividendos e isso aí é uma aberração em termos internacionais. E como você muito bem pontuou, o grande problema aqui do Brasil não é a carga tributária em si, mas sim o que a gente recebe em termos de serviços por esses impostos que a gente paga. Então, a gente tem que cobrar mais educação, mais infraestrutura, mais saúde, e para isso a gente precisa assumir a responsabilidade pelos nossos investimentos. Infelizmente, não dá mais para contar com INSS, FGTS. Eu acredito que o próprio cidadão ele tem que assumir essa responsabilidade de investir. Investir em empresas que pagam dividendos, tem um futuro promissor. A gente também tem uma outra classe de ativos que tem muita insegurança em relação à tributação dos dividendos, que são os fundos imobiliários. A gente provavelmente não vai ver os rendimentos dos fundos imobiliários, que são condomínios de imóveis que pagam aluguéis para a gente sem
nenhum tipo de tributação. Por quê? Porque estimular a construção civil é algo muito inteligente quando você quer diminuir o desemprego e quer estimular a expansão econômica. Então, a gente vai ver um monte de exceções em qualquer que seja a lei que passe, qualquer que seja a definição desse assunto. Por quê? Esse governo ele tem um viés social e ele vai buscar limitar alguns exageros de setores da economia que estão ganhando muito dinheiro e podem pagar mais para que outros tenham uma isenção dos seus tributos, como é o caso da cesta básica. Obrigado a você. Deixa eu te perguntar alguma coisa que seja relevante a gente repassar para os nossos assinantes? Eu acredito que não, você foi bem completo aí nas suas perguntas, mas eu estou à disposição aqui caso haja qualquer dúvida. Obrigado a você, né? E até a próxima. Obrigado. O presidente